Ni hao, pessoas que, ao contrário do Delfim Neto, ainda estão vivos. Tudo bem com vocês? E vamos aí ver um videozinho do Ian Neves, falando sobre a morte do Delfim Neto. Ação de momento, morreu o ex-ministro Delfim Neto, ele que foi ministro da Fazenda, ministro da Agricultura, ministro do Planejamento. Ele morreu na madrugada desta segunda-feira, tinha 96 anos. No baile nós avisa, no baile os menor marola, aperta o balão, acende, puxa, prende, solta, numa mão tá o copão, o uísque Red Bull, na outra o lança perfume, encomendei mais um, com o tênis tremeu, joguei o boné pra trás. Foi de bolo repartido. O precalvin claias. Como é que vocês estão, chat? Piscando a buceta. No baile, nós somos os grandes destaques. No baile, os menores de idade utilizam drogas lícitas. Vocês sabiam que isso estava vendo? Então cada vez eu tenho que surpreender, né? E acho que a surpresa foi positiva hoje. E caso vocês não saibam quem era a figura, né, que foi de arrasta agora, é para isso que a gente tá aqui hoje. A gente tá aqui na live para falar justamente sobre isso, né? Porque as gerações mais recentes talvez não conheçam o nome da figura. E hoje a gente tem notícias tristes. Temos notícias muito tristes para dar. Vocês viram a tristeza no começo? Sim, o Delfim foi de fora do rito, exatamente. Foi de fora. Hipiboso. Tá todo mundo triste aqui, todo mundo triste. É isso, estamos aqui pra gente conversar um pouco sobre alguns temas importantes para esse Brasil. Não haverá porra de Glenn Greenwald falando de porra de Alexandre de Moraes aqui na minha live. Vocês vão ter que procurar isso em outro lugar, porque eu estou sem saco pra falar desse assunto. Então vamos começar, gente? Gente, hoje a gente começa triste. Hoje eu tenho um pesar aqui pra fazer. Vou colocar a notícia aqui na tela, porque hoje eu tô triste. Morre ex-ministro Delfim Neto aos 96 anos em São Paulo. Eu tô triste. E por que eu tô triste, vocês perguntam? Porque ele morreu de velho. Ele morreu de causas naturais. Peraí que eu tenho que mudar minha câmera aqui, senão vou ficar... Peraí. Senão eu fico na frente do Ian. Peraí. Tá salvando aqui. Peraí, meu Deus do céu. Peraí. E eu fico muito triste com o fato dele ter morrido de causas naturais e não ter ido de Shinzo Abe quando ele merecia. Isso é uma das coisas que me entristece bastante. Economista comandou as pastas da Fazenda, Agricultura e Planejamento durante governos do regime militar e foi um dos signatários do AI-5. Compartilhem da minha tristeza. Agorinha mesmo. É a prova de que a história não cobra porra nenhuma. Essa coisa de que a história cobra é mentira. Eu que sou historiador posso dizer pra vocês, a história não cobra nada. E como agora hoje é quinta-feira, né? Como já é quinta-feira, ele deve estar devidamente sentado no colo do capeta agora. Então, eu espero que o tridente do capeta esteja bem afiado, porque é o mínimo que esse cara merece. Então, aqui a gente já falou um pouco dele. Essa figura torta aqui, que parece uma camisinha cheia de sopa. Parece um boneco, né? Um boneco de... puppet, como é que chama em português? Esqueci já. O Delfim Neto foi ministro da ditadura, né? Ele foi um dos caras que assinou o AI-5, né? Que tirou muitos direitos das pessoas e aí liberou tortura, liberou um monte de coisa. Então, por aí vocês já têm a ideia do tipo de ser humano que era esse tiozinho aí, né? É a figura que a gente vai falar hoje. Novamente, as pessoas que viveram na minha geração e na geração passada com certeza conheciam esse nome aqui, mas as gerações recentes provavelmente não, porque ele já era aposentado fazia um tempo. Então a gente vai falar um pouco a respeito da trajetória desse filho da puta aqui, pra conseguir explicar pra vocês por que eu comecei a live de hoje tão triste. Vamos lá, vamos começar com uma das coisas aqui que o meu adblock não tá deixando eu mostrar. Bom, tava escrito aqui, né, que o AI-5 foi uma das coisas que marcaram a carreira desse cara. Então vamos começar com isso. Vamos começar com essa coisa dele ter sido signatário do AI-5. Recapitulando um pouco da história da ditadura militar. É absolutamente impossível entender a história do Brasil sem dois elementos. Eu sempre falo isso como historiador. Dois elementos fundamentais para começar a entender a história do Brasil.
escravidão e ditadura militar. Não são os únicos, mas são dois que são incontornáveis. E se você é comunista, mesmo que você não seja historiador, eu convido você a estudar pelo menos um pouco, ler pelo menos 1 ou 2 livros a respeito de escravidão e ler 1 ou 2 livros a respeito de ditadura militar. Temos indicações de livros, né? Se vocês quiserem saber, no final eu deixo algumas coisas aqui para vocês. Mas vamos falar particularmente dos AIs, né? Dos atos institucionais. O que eram os AIs? Eram mecanismos de alteração da estrutura jurídica do país. Então eles existem desde que a ditadura fez o seu golpe, desde o AI-1, e o AI-5 é o mais famoso porque é o mais repressivo de todos. O AI-5 inaugura a fase da ditadura linha dura. Inclusive que os próprios militares, quando reconhecem que a ditadura foi uma ditadura, eles clamam que ela se iniciou a partir do AI-5. Nós, historiadores sérios, rejeitamos essa tese. A ditadura começou no dia que o golpe aconteceu. Existe uma série de questões para corroborar com isso, mas o AI-5 ele foi tão explicitamente repressivo que aí nem os próprios militares que são assim que tem um pouco mais de cara de pau, um pouco mais de vergonha na cara, conseguem negar que a ditadura foi uma ditadura nesse período, né? E o que ele fez? Ele permitiu a cassação de político eleito, coisa que já havia acontecido antes. Não achem que antes do AI-5 isso não acontecia. Tinha acontecido. Mas agora isso estava no ato institucional. Autorizava a intervenção direta do presidente nos governos locais e suspendia o direito ao habeas corpus. Essa aqui é uma das medidas mais famosas, porque isso aqui abriu a premissa para uma quantidade muito grande de prisão e tortura nessa época. Novamente, coisas que já aconteciam antes, mas que se intensificaram nesse período. Então, o AI-5, ele praticamente dava poder de lei pro presidente. Ele concentrava poderes no executivo. Então, o presidente adquiria a autoridade absoluta sobre o Congresso e sobre as assembleias também. A censura nessa época foi generalizada. Então, gente, isso aqui é ditadura, tá? Só pra vocês terem uma ideia, o que é ditadura? É isso aqui. Mais intensa de todas. O direito de reunião, o direito de livre reunião foi suspenso. Alguns lugares do país ficaram em toque de recolher. E, talvez o que tenha ficado mais conhecido desse período, cidadãos ditos subversivos perderam seus direitos políticos, foram perseguidos, foram torturados, foram exilados e foram mortos. Tá bom? E o que o Delfim Neto tem a ver com isso? Ora, o Delfim Neto nessa época, a época do presidente Costa e Silva, era ministro do que hoje a gente chama de economia. E ele estava presente na reunião do AI-5 que tem gravação por áudio. Não só o Delfim Neto estava de acordo com o AI-5, como ele ainda disse o seguinte, abre aspas para o Delfim Neto nesse dia. Eu acredito que deveríamos atentar e deveríamos dar a vossa excelência, presidente da Câmara, a possibilidade de realizar certas mudanças constitucionais que são absolutamente necessárias para que este país possa realizar o seu desenvolvimento com maior rapidez. O que ele queria com o AI-5? Delfim Neto queria com o AI-5 fazer a política econômica que ele bem entendesse sem nenhum tipo de barreira e sem aprovação da Câmara. Ele queria fazer política econômica de cima para baixo por decreto. Do jeito dele, né? Ele queria ter uma liberdade total para simplesmente fazer o que ele quisesse, né? Como autocracia. Sim. Segundo o Delfim Neto, isso era necessário para o progresso econômico do país. Tá bom? Ele foi ministro da Fazenda no período mais duro da ditadura. Ele foi até 74. Só que depois ele foi ministro da Agricultura e foi ministro da Secretaria do Planejamento. Ele trabalhou até o último dia da ditadura. Ele foi diplomata também. Ele foi embaixador na França. O cara estava vinculado com os trabalhos da ditadura até o último dia de ditadura. Então, vocês podem achar que eu perdi a linha, né? Vocês podem achar que eu exagerei aqui no começo, comemorando a morte desse cara, porque alguém pode aí dizer que ele pode ter se arrependido, né? Faz tempo, ele pode ter se arrependido. Primeiro, pra responder isso, né? Primeiro, foda-se. Primeiro, se ele tivesse se arrependido, foda-se. É um grande e gordo foda-se se ele se arrependeu. Só o AI-5 foi responsável pela morte de 1.600 camponeses, 8.000 indígenas e resultou em 5.000 presos políticos. Se ele se arrepende, caguei. Eu quero que se foda se ele se arrependeu. Só que fica pior. Porque ele não se arrependeu. Ele nunca se arrependeu. E, gente, esse vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês, eu faço questão de mostrar até o final. São 3 minutos. É uma coisa de revirar o estômago, mas eu faço questão de mostrar até o final. Porque se eu assistir e passei a raiva que eu passei, vocês vão assistir também. E assim, pra quem me espera pra almoçar, não recomendo assistir esse vídeo aqui almoçando, porque isso aqui é de um nível... Não é pra tanto também, né, Ian? Não é pra tanto também. De escárnio, assim, que é difícil de conceber. Tanto é o seguinte, quando depois de passado aquele momento, você reconhece o seguinte, eu não sabia o suficiente, não fui capaz de reconhecer o que estava acontecendo. Nesse caso, o senhor, por exemplo, poderia colocar aí o AI-5, quando o senhor assinou o AI-5, o senhor não tinha conhecimento? Não. Pelo contrário,
naquele momento, eu voltaria a assinar o AI-5. Eu tenho dito isso sempre. Aquilo era um processo, na verdade, revolucionário. Esses caras são muito arrombados, né, mano? É o Brasil ter deixado esses caras soltos, vivos, morrendo aí com 96 anos, bem de vida. Isso é um absurdo, cara. É um absurdo. Por isso que a gente tá aí hoje lutando contra os Bolsonaro da vida, esses neofascistas, porque não foi feita justiça com gente como o Delfim Neto, né, cara? Delfim Neto ter morrido de velho é um absurdo, né? Ô, Getúlio, vocês têm que ler os jornais daquele momento. Ah, sim, com certeza. Leiam os editoriais da Folha, do Estado, do Globo, do Correio da Manhã. Toda a mídia que era extremamente idônea, né? O Globo, a Folha, né? A Folha que emprestava carro para torturador. Assim, com certeza, vamos ler esses jornais da época. Qual era a situação que existia? Hoje, as pessoas não conhecem história, ficam julgando o passado como se fosse o presente. Mas o senhor acha que não houve nenhum erro naquele ato? Aquele ato institucional não teve nenhum erro na sua análise? Foi correto que eles... Não. Naquele instante foi correto. Só que você não conhece o futuro. E a forma como foi implementado, ministro, acha que também foi adequado? Não. Josias, o poder, uma vez, ele é incontrolável. O poder, na verdade, ele corrompe. É por isso que a democracia é o único mecanismo durável. Não há poder que não se corrompa. Aliás, é uma lei da natureza. É uma lei da natureza. Ô, ministro, mas quando o senhor fala que assinaria novamente o AI-5, que torturou, que matou, que tirou a liberdade de muitos brasileiros, isso não é um perigo, inclusive, ministro? Porque tem gente que está defendendo... Mano, essa reportagem, acho que foi uns 3, 4 anos atrás. E o cara defendendo assinar o AI-5 de novo, gente. Pelo amor de Deus, cara. Sabe, é um absurdo, cara. É um absurdo. Isso não devia existir. A hora que ele falou ali defender a AI-5, os caras deviam ter derrubado essa live aí, deviam ter derrubado isso aí, cara. Falou, obrigado, então vai, Deus te abençoe, cara. Defendendo esse AI-5 agora no Brasil, né? Cara, mas são os idiotas, porque não sabem o que acontece. Quando se assinou o AI-5, o que se imaginava era o seguinte, que o habeas corpus era para proteger o cidadão e não para matá-lo. Então, é preciso conhecer a história. Eu aconselho vocês, Fabio, a lerem os editoriais nas vésperas do AI-5, nos grandes periódicos nacionais. Enfim, é difícil comentar isso aqui, gente. É muito difícil comentar isso aqui. Cara. Eu tenho certeza que o cheiro de bosta invadiu a casa de vocês. E não é só isso, não é só a apologia ao AI-5. É toda a arrogância do cara ir pra cima da Fabiola falando você não conhece a história. É o cara dizer que o editorial dos jornais como Estadão, Folha e o Globo são parâmetro para entender o que estava acontecendo. Folha apoiou o golpe, Estadão apoiou o golpe, o Globo apoiou o golpe, para todo mundo que tinha alguma dúvida moral de se devia ou não comemorar a morte desse cara. Eu falei, a única coisa triste é que morreu de velho. A única coisa triste é que morreu de velho. Eu tenho um profundo pesar pelo fato desse cara ter morrido de velho. De verdade. E caso você não saiba o que é um editorial de jornal, gente, editorial é basicamente a burguesia falando com você diretamente. E não é à toa que a gente chama de ditadura empresarial militar. E o Delfim, ele ajudou a juntar dinheiro para bancar torturador. Literalmente, né? Ele fazia jantares com um monte de empresário grande aí de São Paulo, Rio e tal, e fazendo vaquinha, passando ali o chapéu para depositar dinheiro para bancar lá torturador, sabe? Esse é o nível do cara. Esse é o nível. E aí tem um cara aí no chat aí falando, não, que o Lula foi humano quando falou, que dó, morreu o Delfim. Mano, sério? O Lula, né? O Lula, que é o tal do grande líder da esquerda no Brasil, o Lula foi perseguido na ditadura, cara. Pelo amor de Deus, teve que ficar passando mão na cabeça. E pior, né? Como eu falei, o Delfim foi consultor do Lula. É um absurdo atrás do outro, cara.
O empresariado brasileiro apoiou o golpe e apoiou até o seu último segundo. É um prolixo filho da puta que fala que o AI-5 foi revolucionário. E, gente, sempre pode piorar, né? Porque, assim como os demais algozes da ditadura, esse cara nunca foi punido. E muito pior, ele foi eleito deputado federal 5 vezes. O Delfim Neto, depois da ditadura militar, foi eleito deputado federal por São Paulo, 5 mandatos Essa galera da ditadura, esses caras não poderiam ser, assim, nem síndico de prédio. Eles deveriam ser proibidos de ser qualquer coisa. Mas qualquer coisa. Deveria estar tudo preso, né? Deveria tudo ter morrido na prisão da mesma forma que as vítimas deles sofreram. E não deveriam ser nada, sabe? Nada. E o cara sugou o Estado de 87 a 2007. E aí, quando ele perdeu, tá? Quando ele perdeu, que ele tentou que em chinês eles fazem 6 assim, né? Quando ele tentou ser eleito pela 6ª vez e perdeu, o Lula criticou os eleitores de São Paulo. Seguidos. E aí tem gente que diz que a história cobra. Aí tem gente aí que se surpreendeu com certas declarações de setores ditos progressistas a respeito da morte do Delfim. Aqui provavelmente foi a mais rápida, mais bizarra e que chamou mais atenção foi essa aqui. Tivemos outras, mas essa aqui chamou muita atenção. Nosso atual ministro da Economia, Fernando Henrique Haddad Cardoso. O professor Antônio Delfim Neto merece respeito por ter se dedicado ao progresso econômico brasileiro. Meus sentimentos aos amigos e familiares. Tivemos também declarações do Lula, tivemos declarações também do Randolfo Rodrigues, se eu não me engano. Tivemos do Ciro Gomes, mas Ciro Gomes, enfim, né? Preciso falar alguma coisa? Imagina ser cirista em 2024. O Haddad comentou isso aqui, né? E eu quero mandar o meu mais efusivo e sonoro vai tomar no cu pro senhor doutor Fernando Henrique Haddad Cardoso. E, como eu falei, isso surpreendeu algumas pessoas, mas a gente tem que lembrar que esse é o governo que cancelou qualquer cerimônia em homenagem à ditadura, né? Em homenagem não à ditadura, mas aos mortos da ditadura, em homenagem a quem combateu a ditadura, porque a ditadura fez 60 anos esse ano, né? O governo só veio reinstalar a Comissão de Mortos e Desaparecidos mês passado, depois de mais de um ano de governo, sem falar no ministro da Defesa, que é basicamente um general à paisana, que é o José Múcio. Essa é a relação que o governo Lula tem com os militares. E se vocês achavam que só esses comentários apologéticos eram pouco, o Delfim Neto, em pessoa, foi conselheiro do Lula durante os mandatos, tá? Em 2006, Conselheiro, não consultor, né? Eu falei antes consultor. o Lula pediu desculpas formais por ter criticado o Delfim Neto. Delfim Neto, de super-ministro da ditadura a conselheiro de Lula. Absurdo, então, cara. assim, dá uma olhada nesse trecho que tá nessa matéria. Depois de décadas em campos opostos, Delfim na direita e Lula na esquerda, os dois se aproximaram definitivamente na campanha de 2002, quando o ex-ministro declarou voto no petista no segundo turno. Com Lula eleito, Delfim tornou-se interlocutor privilegiado do presidente, apoiando a política econômica do governo e chegando a integrar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. O Lula foi perseguido na ditadura. O Lula era um líder sindical grande que lutou contra a ditadura, né? Lá nos anos 70. E o Delfim é um dos caras que bancava a ditadura. Né? Literalmente assinou o AI-5, falou que assinaria de novo. E aí o que o Lula faz? Bota o cara de conselheiro, cara. É um soco na cara de quem é realmente hoje, né, de esquerda, né, contra ditadura, etc. É um absurdo, cara. É um absurdo. Delfim apoiou a reeleição do Lula em 2006 e chegou a ser cotado para ocupar um ministério. O próprio Delfim, porém, não teve sucesso ao tentar se reeleger para um 6º mandato de deputado. Foi indicado pelo presidente da República para o Conselho Curador da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e fez parte também do Conselho Orientador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Então, além de passar pano para os militares, de não mover um músculo para punir nenhum militar, o cara também foi recompensado pelo que ele fez. Porque ele ocupou cargos importantes na estrutura do Estado durante o governo Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o nível que a social-democracia consegue chegar, gente. É o nível, como diz o Hassan Kanafani, de conciliar a espada e o pescoço. Não se enganem, quando se fala em conciliação na democracia burguesa, a conciliação é entre espadas e pescoços, tá? E como diz o Made in Delhi Brasília, o Lula é bicampeão mundial em reconciliação. E aí, por incrível que pareça, o foco da live hoje não é exatamente a trajetória do Delfim Neto. Eu quero que se foda a trajetória dele. A questão é, a gente vai analisar um pouco o que é considerado o seu maior legado e o que fez o Haddad falar isso aqui, que é... Então, cara, existe uma diferença bem grande, né, da ditadura chinesa para a ditadura que foi no Brasil, né, cara? Existe uma diferençazinha, assim, bem grande, né?
falta estudar um pouquinho para entender, né? Assim, se até hoje, eu não sei há quanto tempo tu me segue, né? Mas se até hoje, se tu me segue há mais tempo e não entendeu essa diferença, eu te sugiro, dá uma lida, né? Dá uma estudada, para não passar esse tipo de vergonha ao vivo. Se dedicado ao progresso econômico brasileiro. E eu queria muito, gente, que essa afirmação do Haddad fosse burrice. Eu queria muito, sabe? Mas não é burrice, é cinismo. O Haddad não é burro, ele sabe muito bem do que ele tá falando. E isso faz ficar muito pior. O maior considerado legado do Delfim Neto é o chamado milagre econômico brasileiro, durante a ditadura militar, tá? E isso é o que faz muitos bolsonaristas defenderem a ditadura até hoje. Só que eu vou antecipar uma coisa aqui pra vocês. Esse chamado milagre é uma mentira, é uma falácia, é um embuste, tá bom? Primeiro, o que é esse negócio? Milagre econômico foi um período entre 67 e 74, justamente o período que esse cara foi ministro da Fazenda, na época chamava Fazenda, hoje é Economia. O Brasil nessa época cresceu em média 11%, vai. O menor foi 7%, o maior foi 14%. Que é bastante. Aí você bota a sua mão no queixo e pensa, caralho, os cria é foda, mano. 14% limpaço de crescimento. Meu Deus, mano, muito foda, cresceu pra caralho. Então, lembra da Maria da Conceição Tavares? Falando que não se come PIB? Foi exatamente isso que aconteceu, tá, gente? Tecnocrata. Beleza, o PIB cresceu pra caramba. Como é que isso foi sentido pela população? Segundo o Diese, segundo um estudo que o Diese fez nessa época, entre o período que o PIB estava crescendo entre 7% e 14%, o poder de compra do salário mínimo caiu 15%. O PIB estava crescendo vertiginosamente e o salário estava sendo arrochado vertiginosamente. E as duas coisas não estão desconectadas. Justamente, isso foi fruto de uma política de arroxo salarial. A política de arroxo salarial foi uma das políticas centrais da economia da ditadura. O arroxo foi tanto que culminou nas grandes greves de 78 e 79. Por conta da falta de reajuste que fez o poder de compra do salário despencar. A ditadura dizia que o aumento dos salários era responsável pela inflação. Logo no início da ditadura, a gente teve o Programa de Ação Econômica do governo, que dizia justamente que o aumento salarial era responsável pela inflação, coisa que a gente vê nos editoriais aí citados pelo Delfim Neto o tempo todo. Então a gente pode dizer que sim, uma das bases da política econômica do tal milagre era o arroxo salarial. Isso possibilitava lucros gigantescos e aumentava a carestia para a classe trabalhadora. Para os trabalhadores, o que foi esse pibão aí? Nada. Não foi absolutamente nada. E o arroxo salarial não foi a única política. Não. Como é que é? Peraí. A esquerda odeia o regime militar porque se ferraram nesse período. Ah, não, porque todo mundo se deu bem durante a ditadura militar, né, cara? Todo mundo se deu bem. Todo mundo. É ótimo para o país inteiro, assim. Absurdo, assim, absurdo. Não foi a única política, foi só a política mais sentida pelos trabalhadores imediatamente. O governo também aboliu direitos constitucionais à educação e saúde nessa época. Esses direitos só voltaram para a Constituição em 88. Então políticas públicas também foram afetadas. Tem a frase famosa do Delfim Neto de crescer o bolo para depois dividir. O bolo cresceu e ficou em cima. Nunca dividiu. Nem migalha, nem farelo caiu para a classe trabalhadora, tá? Vou mostrar umas coisas aqui para vocês. Aqui, distribuição de renda. Vocês conseguem observar, de 60 para 80, a distribuição de renda foi pendendo para o lado dos mais ricos. Então nós vemos, dos 50% mais pobres, a fatia da renda caindo, e do 1% e 5% mais rico, a fatia da riqueza crescendo. Essa foi uma das políticas da ditadura, concentração de renda. Outra coisa, salário mínimo. Aqui acontece o golpe, olha a queda que o salário mínimo tem. Olha a trajetória de queda do salário mínimo. Chegando em 93, muito desvalorizado. Isso aqui, gente, não foi sem querer, tá? Isso aqui foi política pública. Um milagre. Robin Hood invertido, exatamente. E aí o que acontece? A ditadura sabia muito bem que política de arroxo salarial ia causar levante popular. Por causa disso, surgiram os atos institucionais. E o AI-5 surgiu justamente para reprimir levante popular por conta da política de arroxo salarial e retirada de direitos básicos. Ai, não, né, cara? O cara vem falar aqui, dizer que o governo do PT foi pior que a ditadura. Tchau, né? Bom, aqui é o durantistão. Aqui não há democracia. Aqui o cara vem falar que ditadura foi ok. Aqui é tchau. Tchau é benção, mano. Não tem conversa. Aqui é o durantistão. Vocês querem democracia, vocês vão para os Estados Unidos. Uma coisa anda junto com a outra. Qualquer liderança sindical dessa época que propusesse greve por maiores salários era presa e torturada. Às vezes morta ou exilada. E aí nós temos uma coisa chamada Operação Bandeirantes, tá? Operação Bandeirantes, o nome já é de fuder, assim. Foi uma operação que organizou e sistematizou Centro de Tortura e Inteligência. Esse centro foi financiado por empresários de São Paulo e os empresários foram organizados pelo Delfim Neto.
E depois da ditadura, o Delfim Neto disse, eu não sabia das torturas. Não sabia, não. Não sabia. Organizou os empresários que financiavam casas de tortura nessa Operação Bandeirantes, mas não sabia das torturas. Era realmente uma pessoa muito desavisada, o Delfim Neto. E, bom, mesmo depois de saber das torturas, vocês viram a postura dele, né? Parece uma pessoa que não tá muito arrependida. Bom, o Brasil, por conta da desvalorização da nossa moeda e desvalorização do salário, atraiu investimentos exteriores. Então, o investimento A Volkswagen, inclusive, emprestou carro para a ditadura, né? internacional começou a entrar no Brasil, porque o capital estrangeiro via. Mais um, tchau. Vai passar pano para a ditadura lá longe. Não, aqui não tem, mano. Aqui não tem arrego. Aqui é o Durantistão. E a possibilidade de se valorizar aqui. Foi nessa época que Ford, Volkswagen e outras indústrias internacionais abriram várias plantas industriais. Os trabalhadores da indústria nessa época cresceram bastante. Cresceram na casa dos milhões. Nessa época, inclusive, a ditadura fez uma política de propaganda pública para apresentar o campo como sendo obsoleto, como sendo uma vida retrógrada, e a cidade como sendo algo de progresso. O maior êxodo rural da história do Brasil foi durante a ditadura militar por conta disso. E o investimento estrangeiro não veio só através de planta industrial, veio também com o financiamento de empreiteiras nacionais com crédito estrangeiro. Crédito estrangeiro aqui é fundamental. Durante a Guerra Fria, os órgãos internacionais, principalmente os controlados pelos Estados Unidos, estavam fornecendo crédito barato para os países ditos subdesenvolvidos para impedir a influência da União Soviética. É nesse período que o FMI e o Banco Mundial começam a praticar juros muito baixos para entrar nessas zonas de influência. Várias estatais aqui do Brasil foram criadas com dinheiro angariado através desses empréstimos internacionais. Várias. E não vão achando que a política da ditadura, por ter estatais, era algo diferente de extrema-direita, tá, gente? Hoje em dia tem esse vício de achar que estatal é sinônimo de esquerda. Isso não é verdade. Essas estatais, construídas com empréstimos internacionais, foram privatizadas durante a década de 90. Porque estatal só é ruim se não são eles controlando. Esse período configura o que o Lenin chama de capitalismo de Estado, que é um período do capitalismo no qual o capital privado não tem interesse em investir e construir setores-chave e usufruir do aparato do Estado para construir esses setores-chaves para poder se valorizar. Para quem de vez em quando me pergunta se a China é capitalismo de Estado, aprendam o que é capitalismo de Estado aí. Então setores como energia elétrica, distribuição de água, indústria pesada, siderurgia, são construídos pelo Estado e são usadas pela empresa privada para a expansão do capital. Depois de prontas, elas são privatizadas. E nós tivemos também esse período de obras faraônicas do Brasil, tá? Obras públicas financiadas com esses empréstimos de crédito internacional que iam direto para grandes empreiteiras nacionais. Só para dar alguns exemplos, Queiroz Galvão, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, Odebrecht e Toniolo Busnello. Vocês lembram quando rolou essa história da Lava Jato e os caras da Odebrecht foram presos e tal, e eles tinham, dentro do Odebrecht, eles tinham uma contabilidade separada só para essa parte de suborno. Os caras tinham registro de suborno desde a década de 50. E passou ali por toda a parte da ditadura, nos 60, 70, né? Toda essa parte aí. O Rolf mandou aqui, né? Quem defende a ditadura tendo menos de 50 é desinformado ou burro. Quem defende tendo mais de 50 entra na categoria de mau caráter. Ou é gente que se beneficia. Tem isso, né? Tem gente que se beneficia ainda, né? Infelizmente. Essas empreiteiras ganharam muito dinheiro nessa época. Sim, muito dinheiro. Nossa, coisa que era assim, empreiteira local virou multinacional poderosíssima. Vocês já ouviram falar do Odebrecht? Camargo Correia também. E isso tudo, gente, era feito mediante uma quantidade de corrupção, assim, que é enlouquecedora. Sempre falam, nossa, na ditadura não tinha corrupção. Gente, a corrupção nessas empreiteiras era generalizada. Sim. Era propina e favoritismo aberto. Eles não se importavam nem um pouco. As obras eram superfaturadas, assim, sem vergonha de ser feliz. E na época, como é que se denunciava uma coisa dessas? Principalmente na época do AI-5, como é que denunciava? Só para dar um exemplo, se vocês já ouviram aquele podcast Cálice, é sobre isso. É sobre um diplomata chamado José Jobim, que, entre aspas, foi suicidado. Ele foi suicidado em 79. Porque ele comentou que ia estar escrevendo um livro sobre a corrupção na construção de Itaipu. E aí o cara foi, assim, ele foi de Herzog. Literalmente. Acharam o corpo do cara enforcado numa árvore. Ele estava quase sentado no chão. O cara morreu enforcado, literalmente quase sentado no chão. Literalmente ele foi de Herzog. Mataram o cara e falaram, nossa, depressão realmente é uma coisa muito triste, né?
O que ele ia denunciar é que o custo da Itaipu foi o dobro do orçamento original. Esse cara, o José Jobim, ele foi a primeira vítima da ditadura a ter o atestado de óbito corrigido no contexto da Comissão Nacional da Verdade. Então a Comissão Nacional da Verdade colocou que foi assassinato a causa de morte dele. Então, para recapitular, caso tenha ficado confuso, esse tal milagre econômico que o Haddad está elogiando aqui foi estruturado sobre arroxo salarial, brutal concentração de renda, facilitação de crédito internacional, abertura para o capital externo, repressão de trabalhadores e muita corrupção. Muita corrupção. A gente já falou aqui, no Porquê Odiamos, por exemplo, da crise do petróleo de 73. A gente falou sobre isso, por exemplo, no Porquê Odiamos Ronald Reagan. Durante a crise do petróleo, o Federal Reserve começa a praticar uma política de aumento de juros, o que leva no histórico aumento de juros da década de 80, né? O que acontece? Essas dívidas que o Brasil tinha se tornam muito pesadas, tá? E o serviço da dívida cresce muito nessa época. O que acontece? O Brasil torra as suas reservas de moeda estrangeira nessa época. Então, o que era uma bonança generalizada de empréstimos estrangeiros se tornou uma dívida impagável na década de 80, por conta das práticas de juros altos dessa época. Eu lembro de crescer ali nos anos 80, nos 90, com essa história aí, né, que o Brasil não crescia, porque tinha que pagar a dívida externa, pagar, que os juros só cresciam. Isso é dessa época da ditadura, né? Os caras pegaram um monte de empréstimo e depois quem teve que pagar foi a gente. O milagre econômico legou para o Brasil a maior crise inflacionária que a gente já teve na nossa história. Por quê? Porque ele foi feito na base da gambiarra. Eles achavam que eles iam poder contar, porque fizeram tudo que os Estados Unidos sempre quis, achavam que iam poder contar com empréstimos gordos a juro baixo, quanto eles quisessem pro resto da existência. Isso não foi verdade. Essa crise inflacionária, inclusive, desgastou muito a imagem da ditadura. Deus sabe quanto mais poderia ter durado se não fosse isso. Beleza? Tudo isso para ouvir que o Delfim Neto era um grande intelectual e pai do milagre brasileiro. Ele foi pai da crise da dívida externa, isso sim. Ele foi pai da farra das empreiteiras. Ele foi um dos pais do IBAN, né? Que é o que o Ian estava falando ali, de conseguir dinheiro para tortura e etc. Né? Ele foi um dos pais. Ele que bancava os jantares para conseguir dinheiro. Foi pai da desvalorização do salário mínimo. Pai da concentração de renda. Hoje, o bolo tá grande pra caralho e nunca foi repartido. Então, a galera homenagear esse cara é assim, foi o que eu falei, eu gostaria que fosse burrice. Mas é cinismo. É cinismo, essas pessoas sabem disso. Elas só são cínicas. Elas estão praticando o que praticaram sempre, que é uma política de conciliação que sempre numa democracia burguesa pende pro lado de quem tá com a arma na mão. Se vocês querem entender mais o que aconteceu na época da crise inflacionária, gente, assistam a minha live do Porquê Odiamos Collor, tá? Lá eu explico em pormenores o que aconteceu e como isso foi resolvido depois. E assim, para qualquer pessoa defendendo a postura de quem homenageou a morte do Delfim, dizendo que isso é pela governabilidade, eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários, de maneira muito clara e direta, qual é o ganho político de se homenagear uma pessoa como Delfim Neto. Lembrando que a Dilma foi torturada na ditadura. Né? A Dilma, que é amigona do Lula. E o Lula escrevendo lá, tadinho, né? Morreu, que pena, morreu o Delfim Neto. E o Delfim Neto defendendo o AI-5 3, 4 anos atrás. Esse é o nível do absurdo, sabe? Esse é o nível do absurdo. O Lula não deveria ter falado nada, sabe? É nada. Nada. E por mais respeito à Dilma, que ele não deveria ter ficado quieto. Quem sai ganhando com qual acordo político a respeito disso? Onde é que os trabalhadores brasileiros, onde é que o governo brasileiro ganha com isso? No lugar de fazer o que deveria ter sido feito, que é ficar em silêncio. A gente sabe que o que deveria ter sido feito deveria ter sido um grande vai tomar no cu pra esse cara. Mas o que seria mais sensato era um grande silêncio a respeito da morte dele. Eu quero que vocês, que defendem essa postura, esse tipo de postura, diga-se de passagem, me digam qual é a vantagem, qual é a governabilidade que a gente está ganhando com isso. Porque a gente sabe que, historicamente, quando a social-democracia fica apelando para a direita, ela fica sem a direita e sem a esquerda. É uma política de perde-perde, se vocês já ouviram alguma. Pois é, esses comunistas malditos só pensam no lado do trabalhador, né? Ninguém pensa no patrão nesse país. Bom, eu vou dar uma pequena pausa para pegar um pouco mais de água. Só lembrando, não deixem de frequentar a Loja da Soberana, caso vocês tenham interesse. É assim que a gente financia as nossas atividades
tanto aqui no meu canal, né, que é um dos que tem mais visibilidade, quanto as atividades políticas do coletivo como um todo, tá? Espero que vocês tenham sido convencidos. Por onde o Alexandre passa, ele nunca é esquecido, né? Por onde o MC Dudu passa, ele também nunca é esquecido. Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês aqui, né, que o vídeo do Ian tá acabando. Ouçam esse podcast aqui, ó, A Ditadura Recontada. É muito bom. É muito bom. Eu ouvi 2 vezes já. Assim, é muito, muito bom. Desde o começo da ditadura até o fim. Assim, é demais mesmo. Ouçam, porque é muito importante que a gente não se esqueça do que aconteceu nesse período da história do Brasil, para depois ficar homenageando um velho arrombado que nem o Delfim.